Espagueto da Arisco na caixinha. O melhor extrato de tomate que existe na dose certinha. 140 gramas. Espagueto. O extrato de tomate da Arisco na caixinha. Modernidade. É isso que o país precisa. Bandeirantes. 25 anos. A entrevistada de hoje tem 2 nomes. Um que ela diz ser seu nome eterno na terra. Um outro que a consagrou como atriz. Nascida no Espírito Santo, ela gostava de dizer que fazia parte da invasão capixaba nas artes. Do signo de Peixes, muito linda, já foi muito louca. Fez 30 filmes, muitas peças e surpreendeu o Brasil quando abandonou a carreira no mesmo ano em que recebia um dos troféus mais importantes do cinema, o Urso de Prata de Berlim. Mãe de 4 filhos, trocou o palco pelo púlpito, virou irmã Helena, pregadora, e de alguns anos para cá começa a retomar sua antiga carreira e seu velho nome. O Cara a Cara está começando com Helena Maria de Almeida Glória Viana Brandão ou Darlene Glória. Ao ser convidada a participar do Cara a Cara, Darlene Glória não se surpreendeu. Segundo ela, o convite já tinha sido anunciado de uma forma muito especial. Como é que foi isso, Darlene? Através da oração. Porque a oração é uma via de ida e volta. E Deus me falou através de uma profecia que me traria num lugar exatamente aqui onde estou agora. Mas isso recente? Recente. Tem uma semana antes do convite. Eu quero saber como. Sabe por quê? Porque há alguns anos, Darlene, quando você foi convidada para fazer novela na Manchete, você disse que sabia também porque tinha recebido essa notícia dessa mesma forma. Como é que se dão essas conversas? Como é que você recebe essas profecias? Porque Deus fala, Gabi. Da mesma forma que você fala comigo. Assim, com voz? Você ouve essa voz, é isso? A voz é uma coisa no espírito, mas é uma coisa muito audível, muito... Basta estar em comunicação com ele, né? O que você tem? Você tem uns horários em que você faz reflexão, que você ora? É um horário que você tem esse tipo de conversa ou não? Não. Deus tem seus profetas, ele fala em profecia. Não é uma coisa muito divulgada. Mais divulgada se falar, fui no terreiro, falei com o guia lá, com o preto velho, falei com fulano de tal. Esse tipo de comunicação é muito divulgado. Mas a comunicação com Deus, eu não sei porquê. Engraçado, ela é meio truncada a informação ao povo. Mas tem muita gente que comunica com Deus, são milhares e milhares de pessoas, porque Deus usa vasos, ou seja, seres humanos que estão em ligação com Ele, e Ele expressa a sua vontade através de um canal. Então alguém chegou e disse isso para você, foi isso? Foi. Alguém disse para mim. Mas você pode receber uma comunicação de alguém, uma profecia que alguém chega e diz, olha, isso vai acontecer com você. Há uma coisa que vai selar, você vai acreditar naquilo, é quando vem com o seu próprio testemunho interior. Então, dentro de mim houve um testemunho interior desse convite. Dizendo que você ia fazer o cara a cara. Deus fala com você e Ele deixa que você prove o que Ele falou. É uma coisa que você pode colocar à prova. Darlene, em 1974, você estava lá no auge do seu sucesso com a carreira, inclusive com a oportunidade de torná-la internacional. O Urso de Prata em Berlim é uma coisa muito séria. E aí você trocou tudo por uma igreja em Copacabana. Como é que se deu essa conversão? Foi assim repentino ou foi um processo lento? As portas da Universal International estavam abertas para mim. O Hugo Tonhazo me convidou para fazer filme com ele na Europa. Mas eu não deixei nada. Eu também não deixei tudo por uma igreja em Copacabana. Acontece que eu estava no auge da minha carreira, mas eu estava no fundo do poço. Estava infeliz? Infeliz, frustrada, viciada, drogada. Eu não queria viver mais, eu não tinha força para viver. Amava a vida, mas as drogas destruíram a minha vida. Também minha busca incessante de Deus. Ou de algo, de alguma coisa que preenchesse aquele vazio no meu coração. Quer dizer, você já estava buscando Deus, você já tinha essa coisa de religiosidade, você teve uma educação que tinha religião ou não?
Eu fui criada no cristianismo, mas um cristianismo tradicional. Meus pais tiveram experiência com Deus e tudo, mas eu navegava na fé deles, eu não conhecia Cristo. Mas como é que foi um dia você acordou e falou, agora chega. Como é que você foi parar na igreja e se converteu, virou pregadora? Bom, foi um namoro muito longo, né? E essa história é muito linda, é uma história longa. Eu vou tentar resumir em poucas palavras. Quando eu criada dentro de um cristianismo, aos 10 anos de idade, eu fiz um voto a Deus, eu fui numa reunião dentro da igreja e ali consagrei minha vida para ser uma missionária. E eu esqueci. Quando eu tinha 16 anos, eu fui para o Rio de Janeiro desenvolver minha carreira de atriz. E eu esqueci de Deus, mas ele não esqueceu. Em 1972, eu estava fazendo um filme com Tarcísio Meira, aqui em São Paulo, O Marginal. E eu fui levada para um hospital psiquiátrico morta. A minha pressão, ela colou a máxima com a mínima. E quando eu abri os olhos, o psiquiatra olhava para mim e disse assim, você morreu, você morreu. Eu olhei para ele e falei, doutor, eu sei porque eu não morri. Eu não morri porque naquele processo, a minha vida foi saindo, eu tive uma regressão e eu parei exatamente com 10 anos de idade, quando eu estava na frente do púlpito dizendo para Deus, eu queria tanto trabalhar em tua obra. Quer dizer, a mulher de 30 e poucos anos olhava para Deus, mas quem orava é a mulher de 10. Uma coisa assim, uma transação espiritual maravilhosa. Foi aquele voto que eu fiz a Deus e ele ouviu aquela oração, porque ele disse que quando você vai a ele, de maneira alguma, Jesus disse que nos lança fora. Graças a Deus, porque com 10 anos eu fui a Cristo. Ele não me lançou fora, porque eu podia ter morrido aquele dia. Agora, Darlene, na época da conversão, você frequentava também terreiros, você consultava astrologia, numerologia, ou seja, você adotava um misticismo que hoje em dia é muito praticado. A tua religião é compatível com esse misticismo? Dá para ter tudo isso ou não? Ou você abandonou tudo isso? A minha saga foi muito grande, foi muito intensa, e a minha busca, a minha procura. Você sabe que os artistas são muito supersticiosos, místicos. Mas o meu problema era interior, era uma fome, era uma sede, de alguma coisa que eu não sabia o que era. Eu fiz assim um turismo sério, pesquisas de muitas religiões, muitos deuses, muitos guias. E você sabe como se você estivesse com AIDS tomando um comprimido, eu não vou falar o nome dele, que é muito conhecido para não fazer propaganda, mas se eu tomar uma aspirina estando com AIDS, é claro que você não vai ficar curada. Eu me senti assim, uma aidética, precisando de uma cura e não tinha remédio. Então, depois de tantas procuras, um dia Cristo me achou. Eu não busquei Jesus, ele que me achou. Eu fui levada assim numa reunião pelo meu irmão, que era um alcoólatra, e uma semana antes ele tinha se convertido. Ele era meu companheiro de copa e ele foi me buscar. Mas isso depois de muitos anos de oração que meus pais faziam por mim. Eu sei que Deus me livrou de muitas coisas terríveis, de mortes fulminantes, assim, de desastres, acidentes muito graves. Eu sei que eles oravam por mim, não somente eles, mas muitos cristãos oravam por mim, como eu hoje sei que são milhares de pessoas que oram pelos artistas, que estão assim na frente, nem sabe, mas alguém está intercedendo. Mas aquelas numerologia, astrologia, nunca mais, nem pensar? Sabe, porque depois que você recebe a cura e você entra no caminho, para quê? Para quê uma muleta quando você está andando, caminhando com as pernas suas? Olha, uma coisa que eu estou percebendo em você está falando da sua igreja, da sua religião, de Deus, e você está se dirigindo para a câmera. Uma tendência muito grande, começou nos Estados Unidos e hoje está se espalhando pelo mundo, é de usar a televisão para pregar, né, para pregações. Você acha que esse é o meio hoje? O ritual da igreja foi superado pela televisão? É isso, né? Marília, você sabe que atrás de mim tem uma câmera para você. Sei. E eu sei que atrás de você tem uma câmera para mim. Esse convite, se eu viesse aqui apenas para falar de mim, promover, seria muito vazio. Eu vim aqui e sei que Deus me trouxe. É porque tem uma mensagem para passar para esse povo. Por isso que eu estou me dirigindo a eles. Nós estamos na sala deles, estamos falando. O que você perguntou, né? Foi isso, exatamente. Se a televisão era o veículo mais eficaz hoje para divulgar uma religião. Porque a religião católica, vamos dizer,
outras também, mas essa que é mais próxima da gente, ela tem todo um ritual, ela sempre teve um ritual, que é uma coisa boa. O homem, o ser humano gosta dos rituais. Os homens adoram rituais. Pois é, agora eu estou perguntando se a televisão substitui esse ritual. É um meio maravilhoso de evangelizar a televisão, tanto é que ele é usado, né? Nos Estados Unidos tem a igreja eletrônica, chamada igreja eletrônica, e no Brasil também já tem a divulgação do evangelho. Eu acho que todos os meios são válidos. E eu amo. Eu acho que um dia eu vou ter novamente um programa de televisão para pregar o evangelho aqui em São Paulo. Porque eu estou vindo para aqui, né? Estou mudando de malas e cuias. Você está vindo viver em São Paulo? Sim, senhora. Agora eu quero saber o seguinte. Eu estou mais para paulista que para carioca, viu? Eu quero que você me traduza isso depois. Agora eu quero saber o seguinte. Agora que já falamos de igreja... Não, mas eu ainda não falei da minha religião. Não, peraí. Nós já vamos mudar de bloco. Eu quero saber se você vai continuar olhando para a câmera ou vai olhar para mim. Para os dois, pode. Então, no próximo bloco, as muitas histórias de Darlene Glória. Até já. Nesta segunda, Silvia Popovic invade a Rua São Caetano, a famosa Rua das Noivas de São Paulo, e debate a indústria do casamento, o sonho, a vida a dois, com a participação de Araci Balabanian, Juarez Soares, Astrid Fontenelle, Costanza Pascolato, Kid Vinil e Ronaldo Esper. Silvia Popovic, ao vivo, estreia nesta segunda, 2h45 da tarde. Pense em mim, chore por mim, liga pra mim, não liga pra ele. Pense em mim, chore por mim, liga pra mim, não liga pra ele. Em planos de saúde, a Golden Cross anda sempre na frente. A concorrência tenta sempre se aproximar, mas é um desastre. Golden Cross, o melhor amigo do associado, da mulher do associado, do filho do associado. Mas numa coisa eles concordam. Golden Cross é o melhor plano de saúde do Brasil e não se fala mais nisso. Golden Cross, um grande plano de saúde. Ninguém pode negar. Golden Cross, primeiro lugar em saúde. É hora, Brasil. Tá na hora. Declare seu imposto de renda. É com o imposto de todos os cidadãos que a gente vai fazer o Brasil novo que todo brasileiro quer. É hora, Brasil. Trabalhe e multiplica. Agora, Brasil. Tá na hora de... Imposto de renda. Sua declaração de cidadania. O drama de cada um. A revelação da experiência humana. Falando de verdade, com Flávio Zicobati. O desabafo, a emoção, o testemunho. Falando de verdade, com Flávio Zicobati. Programa diário em 2 versões, às 6 da tarde e às 2 da madrugada. Estreia nesta segunda. É uma homenagem da Danone a todas as crianças que estão ensinando a seus pais uma alimentação mais saudável e natural. Let me try again. Let me try once more. Let me try again. Aprenda com seus filhos. Danone, sua dose diária de saúde. Das avenidas de São Paulo, você já pode ver o Monte Fuji. Dos olhos de Buda, você pode ver as luzes de Paris. Das planícies da Austrália, você pode ver os arranha-céus de Manhattan. Você pode ver o mundo nas asas da United. Venha voar com a companhia que está unindo o mundo. Venha voar pelos céus amigos da United Airlines. Alimento integral é super saudável. O alimento integral mantém tudo o que um alimento natural tem de bom. Mas eu nunca vi um cereal matinal integral. Bran Flakes da Kellogg's aproveita todas as partes do trigo porque
que é o único feito com 100% de trigo integral. Bran Flakes da Kellogg's. Flocos nutritivos. E é gostoso? Pense integral. Pense Bran Flakes. A descoberta do fogo. A redescoberta do fogo. Continental 2001 Volkswagen System. Cara a cara. Oferecimento Golden Cross, primeiro lugar em saúde. United Airlines, os seus amigos para Miami, Nova York e o resto do mundo. E Danone, sua dose diária de saúde. Durante os anos 60, o Brasil teve dois grandes símbolos sexuais, Leila Diniz e Darlene Glória. Leila morreu em 72, Darlene, simbolicamente, morreu em 74. Darlene, a gente já falou um pouco da sua infância, falou da parte religiosa da sua infância, mas eu gostaria de saber qual a origem daquela Darlene Glória, malucada, desbocada, irreverente, corajosa de alguma forma. Que tipo de vivência, que tipo de criação faz surgir uma mulher como aquela Darlene era? Acho que é do sofrimento, sabe? Sabe, eu tive uma infância maravilhosa. Eu andava em carro de boi lá no interior da cidade que eu nasci, São José do Calçado, no Espírito Santo. Tive uma infância linda, mas todo o meu sofrimento começou na adolescência. Com 16 anos, as meninas da minha idade, elas brincavam de boneca. A televisão não existia da maneira que é. Quer dizer, a cidade do interior ela é intocável, não é? Tinha os valores morais e tudo. Então, eu saí de uma cidadezinha assim, como São José do Calçado, e com 12 anos, meu pai mudou para Cachoeira do Mirim. E com 13, eu comecei a cantar na mesma rádio com Roberto Carlos, no programa infantil, de juvenil, né? Então, com 16 anos, eu fui Miss Cachoeiro. Quando eu fui Miss Cachoeiro, eu era menor de idade. Fui levada para Vitória, e lá em Vitória eu fui desclassificada, porque eu tinha 16 anos, né? Mas com essa desclassificação aconteceu um fato horroroso, que foi o meu estrupo, fui drogada, então eu fui... Por quem? Por quem? Bom, na época, Davi Nasser, quando eu vim para o Rio em 58, ele me daria notoriedade se eu revelasse quem fez isso. Eu só quero dizer uma coisa para você. O homem que fez isso comigo, 4 meses depois, o filho dele jogou de um prédio de Copacabana uma menina. Que loucura. Ô Darlene, mas então não tem muito... E porque em 1973 você deu uma entrevista à Veja contando uma forma muito pouco usual de perder a virgindade, mas não era essa de estupro. Era uma coisa assim de você teria... A sua virgindade teria sido comprada. É isso mesmo? Não. Houve um mal entendido. Eu fui estrupada. Uma Missy, uma menina, uma criança, estrupada. E foi de uma maneira tão indigna, nem dá para contar. Primeiro porque depois, quando Jesus nos recebe como filhos, ele apaga o nosso passado. Ele apaga dentro da gente e apaga também lá nos computadores dele. Eu não tenho dor de falar disso. E se falo é para mostrar o amor dele na minha vida, como ele teve compaixão. Porque isso foi uma coisa que marcou muito a minha vida, esse estudo. Mas aí o que aconteceu? Aí isso acontece com você aos 16, seguramente te marcou, e aí o que acontece? Aí muda a cabeça, você chega, eu voltei para Cachoeiro, e aí todas as pessoas que olhavam para mim, eu pensava, já sabe o que aconteceu. Então eu já não tinha mais espaço naquela cidade, tinha vergonha. Depois eu tinha um namorado que eu amava, era o William, meu primeiro namorado. O beijo era uma coisa furtiva. Íamos ao cinema, mãozinha dada, uma coisa tão linda. Eu ia me casar com ele, ia ser meu marido. Então eu não tinha mais, eu não podia mais nem olhar para esse homem, para esse rapaz. Então, aí você foi embora? Vim para o Rio, fui para o Rio de Janeiro. E aí o que acontece com você no Rio? No Rio eu comecei a bater nas portas, buscando oportunidade na rádio, e as portas se abriram para mim. Eu era muito bonitinho. Não, tenho certeza. Aí cantava, eu não era atriz. Eu era atriz na igreja. Minha mãe era uma atriz, minha mãe é uma atriz. E eu fui uma atriz porque minha mãe quis que eu fosse uma atriz. Mas isso estava dentro de mim. Então eu desenvolvi mais o lado da atriz do que da cantora. Mas aí você se meteu por um caminho de drogas já logo cedo ou não? Não.
Não, eu primeiro comecei a gente nunca se torna viciado, assim, né? Coisa mais social. Eu primeiro comecei a fumar, para tomar atitude, que eu com 16 anos, eu parecia que tinha 18, mas eu não tinha. Então, para fingir que eu tinha mais idade e tudo, comecei a fumar por atitude. Depois a bebida, eu estreiei logo numa peça de Ponjete, Society Baby Doll, e aí eu comecei a beber. Aí os colegas, toma sempre uma vinha para tomar coragem, aquela coisa. Então eu comecei a beber assim, socialmente, mas anos depois, esse hábito se tornou uma necessidade no dia mal, na crise, quer dizer, como uma muleta, né? E homens muitos? Nenhum. Nesse período, nenhum? Uma solidão muito grande. Não, né? mas você saía, namorava, transava nessa época, não? Transava, mas não tão feio. Bom, às vezes eu não posso falar o outro, vai ficar pior. Você fazia sexo? Como é que a gente coloca? Não, Gabi, você não entende que eu continuei sendo uma menina romântica. Eu sonhava com amor. Que um homem ia me fazer mas feliz. sonhar Toda é a uma minha vida. prerrogativa de qualquer pessoa, Sim, mas aí, seja fazendo o que for. Sim, querida, mas eu jamais me prostituí para conseguir qualquer papel. Sim. Eu jamais admiti isso. Mas eu tinha uma carência muito grande. Eu sempre fui de me apaixonar. E sempre dei com os burros na água. Eu nunca acertei. A minha esperança, eu sei hoje o meu erro, é colocar a esperança da felicidade no ser humano. Não pode. A gente vai se frustrar. Você tem uma filha de 14 anos. Vamos supor que por qualquer motivo ela começasse a seguir a mesma trajetória que você. Qual seria a sua posição? Você faria alguma coisa ou não faria nada? É a vida dela? Ou o que você faria? A Rebeca é uma atriz, você sabe, né? Ela já fez um trabalho na Manchete. Ela estreou na Globo, no caso Verdade Meu, ela fazendo Eu Pequena. Ela é uma atriz, mas ela tem um temperamento completamente diferente. Sabe, muito do desvario da minha vida foi porque eu não tive naquela idade, assim, um amparo. Eu não tive, assim, uma orientação. Principalmente, eu não tive Deus comigo. Então, eu era uma menina sozinha, lutando numa cidade grande, uma menina do interior, que fui descobrir na prática da vida que as pessoas eram más. E que todo mundo queria passar por cima de todo mundo. As pessoas são más, Darlene Glória? O ser humano, essencialmente, ele é mau. Porque ele tem o vírus dentro dele da morte. Da desobediência, do pecado, da queda. Por isso Jesus veio, Gabi, senão não precisava ter vindo. Ele veio para restaurar o homem. E os seus filhos estão sendo criados com essa mesma religiosidade? Não tem religiosidade. Eu não sou uma fanática louca, eu sou uma cristã. Não estou te chamando querida, de fanática. Eu sou uma cristã. Você é uma pessoa religiosa. Não sou. Não é? Não sou. Eu sou uma cristã apaixonada. Porque Cristo é vida, cristianismo é vida. Eu era uma religiosa quando eu ia para o centro das macumbas, quando eu ficava no orientalismo, fazendo aquelas meditações que não me levaram a nada. Eu era uma religiosa, hoje eu não sou. Hoje eu sou uma cristã, porque o Evangelho é vida, é prática. É o Espírito Santo dentro de mim e eu sendo aquela mulher que eu gostaria de ser, errando às vezes, mas acertando com Deus, entendeu? Deixa eu falar um pouco. Mas você não deixou responder sobre a Rebeca. Não, eu vou falar dos seus filhos exatamente. Eu só queria colocar os outros além da Rebeca. Você tem 4 filhos, você tem 2. Um primeiro de um político que você nunca citou, o segundo do Mariel Mariscou, policial, e os 2 últimos, a Rebeca é um deles, do Marcos Brandão, seu marido. Eu gostaria de saber se eles ficaram muito diferentes, porque eles vêm de períodos diferentes, em todas as faixas etárias. Exato, faixas etárias diferentes e períodos seus diferentes. Eles são diferentes ou você conseguiu uma unidade nessa criação? São todos diferentes, mas todos me amam, porque eu sou mãezona. Cada um tem seus problemas, tem sua personalidade, tem seus sonhos. Mas a Rebeca é aquela coisa preciosa que Deus me deu. O maior sonho da minha vida era ter uma menina. E quando eu tive o Rodrigo, meu segundo filho, eu era solteira, já tinha tido o primeiro filho de um político e também compositor. Então, que veio o Rodrigo, eu pensava, era produção independente, eu pensava com o Rodrigo ter a minha menina e encerrar minha carreira de mãe. Eu não esperava mais ser mãe, nunca mais, porque eu pensava que dessa menina e ela não veio. Aí eu encerrei minha carreira de mãe na minha cabeça. Mas Deus não tinha encerrado ainda, ele não tinha nem começado comigo. E depois, com o casamento, vieram os mais novinhos,
que é o João Marcos, que é um adolescente, e a Rebeca, de 14 anos, né? Mas O seu primeiro filho sabe quem é o pai dele? claro, e Quem é o político, o compositor? sabe, ele leva inclusive o nome do pai, né? Do primeiro. Do pai legítimo? Porque você não teve um amigo que afiliou o seu filho ou não? Eu li tudo a seu respeito, lógico. Será que você sabe mais do que eu, Gabi? Olha, o meu primeiro filho, ele sabe que é o pai dele, ele usa o nome do pai. O Rodrigo... Quem é o pai dele? Do primeiro, Saulo Viana Vieira Ferreira. É uma família super tradicional de Niterói, pessoal de faculdade. Tem a Fernanda Vieira Ferreira, psicóloga, uma mulher maravilhosa. E o Rodrigo, você estava dizendo? O Rodrigo, ele foi o Marcos, meu marido, ele deu o nome ao Rodrigo. Rodrigo se chama Brandão. Brandão, Rodrigo é Brandão. Ele não leva o sobrenome do Marisco, ele leva o sobrenome do Marcos. E o criou, né, como filho. E o João Marcos e a Rebeca. E João Marcos e a Rebeca vivem com você, porque eu sei que seus 2 primeiros filhos estão nos Estados Unidos. São músicos. São músicos. O Saulo é jazzista, foi com a equipe de Bossa Nova e se recusou a tocar Bossa Nova. É louco. E o Rodrigo, ele era de um banco, ele estava um cargo altíssimo no banco, entrou com 14 anos, com 20 anos ele já era um cargo de gerente de vendas, ele abandonou tudo pela música, porque era mais forte dentro dele. Recebeu um convite para os Estados Unidos, foi. E ele foi mais inteligente que o Saulo, tocou tudo. Chegou no navio e hoje, 6 meses depois, ele é chefe da música do navio. Os 12 andares do navio que faz Miami, Bahamas. É mole. E os olhinhos da mãe brilham. Quer dizer, todo mundo artista. O João Marcos é que falta se definir, é isso? Não, o João Marcos tem uma chamada para ser pastor. No próximo bloco, Darlene Glória se revela ainda mais. Até já. Venha para onde está o sabor. Venha para o mundo de Marlboro. Seda coloca você em dia com o futuro. Novo Seda 2 em 1, shampoo e condicionador juntos. Agora você lava, amacia e desembaraça ao mesmo tempo. E seus cabelos ganham brilho e a maciez de seda. Novo Seda 2 em 1, shampoo e condicionador no mesmo produto. A beleza de seda com menos trabalho. Aumento numa hora dessas, rapaz. Instantânea Federal, sorte 92. Sim, preciso do dinheiro para pagar o conserto da geladeira, a mensalidade da escola das crianças, a prestação da televisão. Instantânea Federal, chance extra. Você quer casar com minha filha? Nunca, entendeu? Nunca. Você não ganha nada. Minha filha está muito bem. Instantânea Federal, jogo da velha. Instantânea Federal. Você nunca raspou nada igual. Você ainda não conheceu o Júnior? Muito simpático. Ele morre de ciúme do Júnior. Eu tô louca pra conhecer o Júnior. Quem está o Júnior? O Júnior O Júnior tem categoria. é um tal de Júnior pra lá, Júnior pra cá. Qualquer dia eu pego o Júnior e me mando, falou? Júnior? Com o Júnior eu faço o maior sucesso. Júnior, tão barato. Eu acho o Júnior o máximo. 1884, um bando de desordeiros aterroriza uma cidade. Completamente loucos, é isso que vocês são. Deixando um rastro de violência e dor. Quem é que vai atrás dos homens que fizeram isso? Dando início a uma jornada de vingança. Os Ventos de Outono. Um filme inédito. Nesta segunda, sem lei, 10 da noite. A força do Grupo AG está na união de empresas que visam a prestação de serviços.
Quando fundamos o Grupo AG, sabíamos que só o trabalho sério e eficiente seria o alicerce para o crescimento de nossas empresas. Com pioneirismo e coragem, temos conseguido o nosso objetivo, acreditando durante todos esses anos no potencial do nosso país. O Grupo AG é formado pela Tem Serviços de Segurança, Limpadora Brasília e pela Temperson Serviços Temporários. Essas empresas contam com o que há de mais moderno em equipamentos, treinamento e marketing, atuando no mercado há mais de 30 anos. A integração das empresas que formam o Grupo AG fecham o ciclo de atendimento, oferecendo tranquilidade e eficiência aos seus clientes. Este é o Grupo AG, uma opção moderna em prestação de serviços. Um grupo forte, trabalhando para a sua empresa. Agora o cliente Banespa tem um batalhão de serviços a toque de caixa. Rede Especial Banespa. Use essa força. Sinal verde. Siga em frente. Amarelo. Atenção. Vermelho. Pare. Simples, né? Só que mais de 400 acidentes de trânsito acontecem todo dia em São Paulo, porque ainda tem muito motorista que não entende isso. Fique vivo no trânsito. Obedeça a sinalização. Uma vez, Nelson Rodrigues disse dela, é uma verdadeira Jean Moreau. E ela retribuiu o cumprimento, porque afinal, quando alguém lembra de Darlene no cinema, lembra imediatamente, em Toda Nudez Será Castigada, totalmente rodriguiano. Que eu acho um filme deslumbrante, Darlene. Você faria de novo? Eu acho que eu faria melhor, Gabi. É mesmo? É. Você estava maravilhosa naquele filme. Mas eu estava despedindo da vida, eu estava morrendo. Aquilo culminou com a minha conversão, eu já estava num processo de morte, né, muito grande. Mas depois disso eu tive experiências muito profundas, mesmo na minha vida de ser humano, sofrimento, que eu acho que a Geni seria mais enriquecida. Você chorava muito, eu me lembro sempre de você chorando. Você está dizendo que você estava morrendo. Era um sofrimento genuíno, então, ali. Certo, sim, porque eu havia perdido a minha irmã, eu estava no processo de morte, estava no hospital, a irmã que eu mais amava, e ela veio falecer depois. Durante o filme ela morreu, não é? Então, foi assim uma dor muito grande. E eu sabia que eu também ia morrer. Foi aí que Jesus me pegou, foi logo depois. Quando você disse, você sabia que ia morrer, você está dizendo que sabia que ia morrer por drogas, é isso? Ia morrer porque eu tinha uma lesão cardíaca, por drogas. Eu não aguentava conviver mais comigo. As drogas estavam matando, tudo me matava, né? E eu tinha um complexo de culpa muito grande, eu tinha feito alguns abortos também. Eu era uma pessoa perdida. Você não se gostava nada, então? Eu gostava de mim, mas as coisas que eu praticava, que eu não gostava, e eu não conseguia evitar de praticar essas coisas. Era difícil, era uma escrava do pecado. A sua atriz está voltando para a gente em doses homeopáticas. E aqui cabem duas perguntas. Foi você que programou essa volta lenta, essa volta nessas doses homeopáticas? E que tipo de frustração nessa vida que você assumiu depois te fez voltar atrás numa decisão que você tomou com tanta convicção? Gabi, você faz pergunta demais, a gente tem 2 horas. Eu estou curiosa. 3 horas de programa. E você é muito inteligente e eu não quero, sabe, deixar de responder o que você está perguntando. Mas, olha, Gabi, eu quero dizer para você uma coisa. Eu jamais voltaria à minha carreira de atriz. Não fosse meu marido, Marcos Brandão. Foi o maior incentivador da minha volta. Eu devo ao Marcos a minha volta à TV. E só voltei por um motivo muito sério, que foi o caso Verdade, a minha própria história no Canal 4. Senão não teria voltado. Porque para mim era um cartucho queimado. Apesar de saber dentro de mim que era uma coisa que com Deus ainda não estava resolvida. Porque eu tinha sonhos que eu voltava. Sonhos que eu ainda podia usar o meu talento um dia.
Mas eu tinha medo realmente de enfrentar novamente, ser uma atriz, porque eu não conhecia, ainda não sabia que Deus eu estava servindo. Então eu fiz o Caso Verdade sendo a protagonista da minha própria história. Porque há muita confusão aí, muita gente assim, quando o Marcos me abandonou, quando a gente começou esse processo de separação, muitas pessoas disseram assim, porque ela voltou, muitos cristãos me culpando, dizendo assim, quando ela voltou para a TV, o marido a abandonou, o pastor não suportou, a mulher, não, o maior incentivador, e todo esse desejo do Marcos foi baseado num testemunho que eu pudesse dar através da nossa vida. Como é que é você fazer seu próprio papel? É horrível, porque você está fingindo que você é você mesmo. Mas eu fiquei fora há muito tempo, o Henrique Martins, o diretor, morria de rir, porque de repente eu estava fazendo caras de boca, ele falava, será que você esqueceu? Você não se esqueceu. Mas foi muito difícil, porque fazer você mesmo. É uma pergunta interessante. Você não lembrava de você mesmo? Você não lembrava como é que você era? Podia ser melhor, podia ser melhor. Eu estalei o dedo, acho que ele parou mesmo. Não, você tentava... É muito interessante isso. Imagine você fazer o papel de si mesma. Você tentava melhorar quem você era? Difícil para mim era fazer a Darlene. Mas a Helena, do momento da conversão, era fácil para mim. Mas difícil fazer antes, né? A Darlene, a louca, aquela. Era meio difícil, porque eu ainda estava tímida com o meu talento, tímida com a câmera, não é? Mas como era um objetivo muito nobre, que era atingir as pessoas com o meu testemunho de vida, não é, da minha transformação, como Cristo me salvou, me transformou, me pôs cabeça nova e tudo. Então aí eu me atirei. Foi um trabalho tímido. Também a produção não era lá essas coisas. Depois o segundo trabalho, alguns anos depois, 87, 88, foi Carmen. Mas aí Glória Pérez criou um papel especial, a promessa de, na metade da novela, converter a protagonista. E ela não queria converter de jeito nenhum, que ela adorou a louca. Não, mas ela tem que se converter. Aí nós brigamos. Era condição sine qua non para você? Certo. É só com essa condição de, na metade, ela ter a vida transformada e mostrar o outro lado. Ou seja, as lutas de uma mulher, como que ela deixou o vício, como é que ela começou essa nova vida. Mas a Glória Pérez não queria não, e a nossa briga até vazou pela imprensa. Eu tive que até brigar com a minha amiga, que eu amo tanto, e cobrando as promessas, porque eu não coloquei no papel. Eu devia ter colocado no papel. Mas aí foi difícil, sabe, terminar Carmen. Mas foi uma novela que converteu, levou muitas pessoas a Cristo. Ô Darlene, quando você... A gente já falou tanto de droga aqui. Quando você usava droga, nos anos 60, as pessoas usavam, os jovens usavam, como um veículo para a libertação. A droga te deu todo um lado ruim. Te deu alguma outra coisa ou não? Não. Nada? Nada. Há algum tempo você andou propondo a formação do grupo Os Artistas de Cristo. E fundei. Fundou? Fundei. É parecido realidade com o Atletas de Cristo? Sim, mas porque o Alex de Ribeiro pegou esse nome de mim. Porque Deus me deu, quando eu me converti, esse desejo de fazer o Ministério dos Artistas de Cristo. E nós conversamos em Brasília e tal, e os Atletas de Cristo, eles caminharam, como são atletas, correram mais que os artistas. São mais, né? Agora, o meu retorno, inclusive em Araponga, foi exatamente para organizar esse Ministério. E como é que funciona esse... Está tímido ainda, viu, Gabi? Nós estamos ainda iniciando, e eu creio... O que propõe? Que a minha vinda a São Paulo, isso vai incentivar mais. Propõe congregar todos os artistas que amam a Jesus e desmistificar o mito, ou que um artista não pode ser um cristão. Isso tem que cair por terra e, ao mesmo tempo, termos comunhão uns com os outros e nos ajudarmos uns aos outros. E ajudarmos os nossos colegas que estão sem encontrar o caminho na superstição, no erro, no engano, sendo enganados e buscando com tanta vontade, mas não acertando o alvo, ou seja, não conhecendo a Jesus. Levar a Cristo aos artistas. Darlene, que são ditadores de comportamento. Né? Ou ditadores ou, influenciadores, vamos dizer. Mas ditam também. Darlene, você, a gente já falou do seu vício em drogas. Você passava sexo como droga, você falava muito disso na época. O que você fez com aquela... fala muito não faz, sabe? Então é isso que eu queria saber. O que você fez com aquela sexualidade exacerbada que você tinha?
ela migrou essa sexualidade para algum lugar? Você sabe, quando você é oprimida, tem demônios, você está endemoniada. Eu era uma pessoa completamente endemoniada. Você sabe que a pombagira, em espírito, não tem nome, é diabo mesmo, mas é uma casta de demônios que leva a pessoa a ficar fissurada. E ela não deixa a pessoa se complementar. Então é uma busca eterna e nunca a pessoa se complementa. Então eu buscava e não conseguia. Os meus erros, as paixões, tudo eram buscas. É como eu disse, nunca a gente pode se realizar no homem, no ser humano, a mulher, ou o homem se realizar na mulher. A realização nossa tem que ser em Deus, em Cristo. E quando eu acertei com essa verdade, a minha vida mudou. Bom, porque, sabe por que eu estou tocando nesse assunto? Sim. Porque me parecia uma coisa de vício mesmo, né? Uhum. Você dizia isso com muita frequência em entrevista. Você tinha necessidade de transar com a... Outro dia eu estava na Inglaterra... Você sabe que os artistas, perdão, eles chocam. Você dizia mais para chocar isso? Claro, tudo que você diz. Ou você fez isso aqui. O poeta é um fingidor. Finge tão completamente que chega a fingir que a dor que deveras tem. Então, a gente finge muito, a pessoa sente, né? Você está falando Fernando Pessoa. É Fernando Pessoa. Então, lindo, né? Então, o artista finge muito. Eu fingia muito. Você está dizendo que dizia que fazia coisas que não fazia? Não, fazia, mas a gente exagera muito. E... Não, mas e deixa eu como continuar. Um grito de dor. Sabe por quê? Deixa eu continuar. Eu estava dizendo para você que vício em sexo é uma coisa muito séria, não é? Que hoje tem... Eu estava em Londres vendo um programa na televisão de pessoas disfarçadas, com barba, postiça, etc., para falar do seu vício sexual. E fazendo tratamento para isso mesmo. Você usou análise alguma vez ou não? Bom, aí quando o analista bocejou, aí eu saí do consultório. Não, eu coloquei fora da minha casa, porque ele foi na minha casa. Bom, um analista avançadíssimo que estava achando aborrecida a sua vida, é isso ou não? Ele bocejou, ele cometeu o engano de bocejar. Foi a única vez que você tentou analista? Não, porque eu pensava sempre que o meu desvario interior era por causa de... Eu não havia estudado tanto, então é porque... Muitas desculpas. Então eu fiquei amiga de meus Milor, aquela turma do Pasquim, amigos intelectuais e tudo. E eu pensava, com isso eu vou... É porque eu preciso me atualizar. Então eu começava a ler livros e tudo, pensando que através da cultura eu pudesse sublimar a minha necessidade, a minha carência interior. Mas sabe, aí depois do terceiro, quarto, quinto isso, que meus amigos diziam, uma coisa eu sei, é que nada sei. Aí foi um desespero, pirava a minha cabeça, que eu via aqueles homens super seguros de si, de repente, no terceiro, no quinto isso, que já dizia, uma coisa que eu sei, é que nada sei. Mata uma pessoa, né? É doido, viu? No próximo bloco, e essa entrevista vai durar horas. No próximo bloco, revelações de mulher por Darlene Glória. Até já. Dia 17 de maio. Jean-Claude Van Damme. Um desafio de vida ou morte. Contato mortal. Dia 17, 8 da noite. Like a song
Emoção, velocidade com os brasileiros Emerson Fittipaldi e Raul Boesel. 500 milhas de Indianápolis, Mundial de Fórmula Indy, ao vivo, exclusivo. Narração de Luciano do Vale, dia 24 de maio. Das avenidas de São Paulo, você já pode ver o Monte Fuji. Dos olhos de Buda, você pode ver as luzes de Paris. Das planícies da Austrália, você pode ver os arranha-céus de Manhattan. Você pode ver o mundo nas asas da United. Venha voar com a companhia que está unindo o mundo. Venha voar pelos céus amigos da United Airlines. Esta é uma homenagem da Danone a todas as crianças que estão ensinando a seus pais uma alimentação mais saudável e natural. Let me try again. Let me try once more. Let me try again. Aprenda com seus filhos. Danone, sua dose diária de saúde. O Banco Boa Vista apresenta os seus antigos ideais. Você conhece algum antigo ideal? Melhor do que ter novas ideias? Anticaspa, agora só uso Dimensão 3 em 1. Shampoo, anti-caspa e condicionador num só produto. Dimensão 3 em 1 combate a caspa e deixa seus cabelos macios e fáceis de pentear. Eu posso usar todo dia, porque não resseca meu cabelo. Vou experimentar. Shampoo, anti-caspa e condicionador num só produto. Dimensão 3 em 1. Nada mais prático. Tem que perguntar, que eu esqueci lá de trás desse papo, emendou, eu não deixei você responder. Que atitude você tomaria se Rebeca, sua filha de 14 anos, resolvesse fazer todas as coisas que você fez na vida? Ai, eu acho que eu cairia de jejum e oração na presença de Deus e eu sei que Ele daria o escape. Eu creio que a minha vida foi porque, como eu disse a você, eu não tive chance, eu não tive uma ajuda na minha adolescência. Mas a Rebeca tem toda a ajuda do mundo. Mas se ela optasse por isso, ela tem uma base, uma plataforma muito firme, assim, de testemunho de vida meu, de amor. Eu creio que ela jamais entraria no desvario, porque ela tem um apoio de Deus, e ela ama Deus, ela tem uma comunhão com Deus, não sei o quê. Mas se ela fosse, eu ia clamar até que o céu se abrisse, e ele ia se abrir, certamente. Você ia bater nela, uma boa surra ou não? Não bateria. Ter dois nomes deve ser muito complicado, né? Como ter duas personalidades, principalmente quando uma é atriz e a outra é missionária. Como é que essas duas pessoas convivem dentro de você? Quando é que uma se sobressai mais que a outra? É uma coisa interessante. Para a imprensa, para as pessoas, a Darlene é uma, a Helena é outra. Para mim, nunca foi. Eu nunca tive divisão, eu era uma pessoa, eu era Darlene. Com a minha conversão, eu até gravei um disco e muita confusão, ele foi muito no meio cristão, você sabe que eu estou, assim, precisando da sua ajuda, né, Gabi? Com a minha conversão, com a minha volta à televisão, os cristãos, eu fiquei assim como, muitos me colocaram de lado. Como marginalizada, é isso? Marginalizada com essa volta, como se eu tivesse abandonado a Cristo, estivesse escandalizando e tudo. Mas eu quero dizer o seguinte, que quem se converteu, porque eu gravei um disco dizendo, Darlene Glória morreu. Então isso fechou a porta no entendimento das pessoas de uma volta à carreira. Mas eu quero dizer que quem morreu não foi a Darlene, quem morreu foi a Helena. Porque, assim, quando você se converte, aquela vida, aquele ser que você era, aquilo passa, aquilo morre. Então é uma nova pessoa, que Deus, como se moldasse uma nova pessoa, né? Que vai se revelando através da sua vida. Então, quer dizer, a Darlene morreu, a Helena morreu, mas a Darlene também morreu. Quer dizer, eu convivo comigo mesma. Mas você quer ver uma coisa? Por exemplo,
Você, enquanto Darlene, ou como atriz, você sempre lidou muito com o seu corpo, com a sua vaidade. Para uma missionária, vaidade tem um peso muito pequeno, não é isso ou não? Ou deveria ter? Algumas igrejas cristãs são muito radicais com costumes. A sua não? A minha religião é Cristo, é isso que eu quero esclarecer. A minha religião é Jesus, porque religião é uma palavra que vem do latim, religare. Há um só Deus, um só mediador entre Deus e os homens. Jesus Cristo, homem. Minha religião não é batista, metodista, não é presbiteriana, não é Assembleia de Deus, não é Cristo vive. A minha religião é Cristo. Agora eu congrego numa comunidade cristã. Como é que é seu dia a dia? É uma mesma rotina ou tem surpresa? Mas você está falando sobre a vaidade? E quando eu me converti, eu fui radical, eu fui para um lado, para um extremo. Parei de raspar a minha perna e usava só manga comprida e joguei minhas roupas fora. Não usava nenhuma calça comprida. Também minha roupa era muito indecente, eu andava mais nua que vestida. Mas depois de alguns anos, Deus me trouxe um equilíbrio, que não pode ser nem para um lado radical, nem para o outro, andar nua. Mas andar com decência, né? Com ordem, se sentir bem, confortável e tudo. Não há restrição, a coisa tem que ser na sua cabeça, como Deus está dirigindo o seu coração. E a palavra dele, né? Quer dizer, você continua vaidosa. Eu não sei se vaidade é você gostar de você, porque eu gostava de mim, mas me maltratava. Hoje, de 74, quando Jesus entrou, minha vida passei a me amar e cuidar de mim, né? Então eu gosto de me cuidar. Eu acho que a mulher tem que ser cuidada. E meu casamento com aquele desmazelo, aquela entrega minha, assim, muito a ficar muito me desprezando, assim, não me arrumando muito bem. Até meu marido uma vez me alertou: olha, cuidado, Helena, você está se deixando muito. Porque passei a fazer meus próprios modelitos, né, deixar o cabelo amarrar para trás, eu fiquei assim, tipo de uma bruxa mesmo. Mas aí, depois no equilíbrio, eu vim ver que a fé não tem nada a ver com a sua maneira, com o seu exterior. Você mesmo citou uma crise ou algumas crises no seu casamento, agorinha há pouco no programa. Seu marido ia embora, voltava, tal. Como é que vocês estão? E a que você atribui essas crises? Vocês estão casados, estão juntos? Você está mudando para São Paulo e está vindo também? Eu estou morando na BR-101, é Campos Vitória, eu moro no quilômetro 10. E tem galinha, tem rottweiler, vários cães, tem vaca, tem cavalo. Estou lá há 7 meses e agora em julho, se Deus quiser, estou vindo para São Paulo. Eu quero começar uma nova vida. Você disse assim, eu sou mais paulista do que... Estou mais para paulista, do que para carioca. O que quer dizer isso? Porque eu acho que nesse momento da minha vida de maturidade de tudo, sabe? Eu acho que o clima de São Paulo, para mim, é melhor do que o do Rio de Janeiro. Porque o do Rio é como? O do Rio é aquela coisa assim, sem responsabilidade, você é muito assim, sem lenço, sem documento. E o paulista é muito responsável, eu gosto das mulheres paulistas, são elegantes, são finas. Eu acho que está no momento de eu ser uma paulista. E sobre o casamento... Seu marido vem? Meu marido vem. Bom, se falar pela fé, eu digo, ele virá. Pela fé, porque você querendo muito, é isso? Pela fé é uma coisa que você crê e tá, ponto final, né? Mas realmente, a gente não pode explicar. Como é que você vai explicar o ser humano? A cabeça do homem, eu não sei. Você pensa que sabe tudo, de repente não sabe nada. De repente, a coisa que você pensa que acontece com a mulher da esquina, acontece com você. E é muito duro. Então, meu casamento está sendo tratado por Deus, como eu estou sendo, como o Marcos está sendo. Porque, na verdade, eu tinha uma certa idolatria pelo meu marido. Eu achava ele o homem mais perfeito do mundo. Não é mais? Não, hoje ele é um homem. Para mim, ele é um homem, sabe? E essas vindas e vindas são, assim, um tratamento também. Eu vou aceitando e vou, sabe, perdoando. Mas eu estou ficando cansada, sabe, Gabi? Que recadão, hein? Que se ele mandou continuar... aqui, correio sentimental aqui, rápido. Olha, Gabi, se continuar, acho que eu vou me cansar, sabe? Eu estou ficando cansada. É mesmo? Porque quando ele vai embora para ficar sozinho ou é coisa mais complicada? Eu não tenho nem detetive, nem informante. Mas está mandando um aviso. Nem procuro saber. Mas, você sabe, porque cada um de nós é responsável diante de Deus. Eu, na minha parte, estou fazendo o meu papel de uma mulher cristã que
que espera seu marido, que dá uma chance para que Deus possa agir. Porque se eu for usar métodos meus, eu vou atrapalhar o que Deus quer fazer. Estou esperando em Deus, viu, Gabi? Eu acho que essa parada aí já está ganha, viu? Darlene, você seria político? Você faria política? Porque você, na verdade, você sempre continuou com uma plateia. Nem quero sair dela. Não. De jeito nenhum. Os holofotes são uma fascinação. Quando eu entro no estúdio aqui, eu estou dentro de casa, eu me sinto em casa. Eu nunca senti falta da minha carreira de atriz, porque eu sempre estive com o público. Só mudou a mensagem e o empresário. Empresário Espírito Santo. Esse é melhor. Esse paga em dia, esse daí não faz você passar vergonha. Passei tantos vexames aqui em São Paulo com empresário. Quando vim fazer Nossa Banda é um Barato, aquela peça que Leila Diniz fez no Rio de Janeiro, o meu empresário me deixou no hotel e foi embora, ele nunca me pagou sem pagar. O Antônio Fagundes estava comigo nessa. E eu tive que sair do hotel fugida e deixar minhas botas, couro, minha coleção, tudo lá, minha roupa toda. Porque não deu para sair com a bagagem. E nunca tirei essa roupa, nunca ficou para lá no hotel aqui. Quer dizer, Jesus nunca deixou de estar. Então isso você não corre esse risco. Não. Agora, você faria política? Você acompanha a política? Menina, mas eu não fui candidata lá na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, lançaram minha candidatura 15 minutos. E 15 minutos depois eu não queria mais, já fui convidada dessa. Eu detesto, odeio política, apesar de saber que tem que haver, né? Mas eu não é a minha chamada. Não é. Curto e grosso. Você é uma mulher que viveu tudo, né? Tudo muito intensamente, da liberação ao descaramento, até a vida doméstica, a reflexão. Como é que está a mulher brasileira em 92? Bom, eu estou aqui, sou mulher brasileira em 92. Mas eu estou dizendo, você com essa sua bagagem pode fazer uma análise. A mulher está desvalorizada demais. A mulher se desvalorizou. Uma pena. No próximo bloco, bate-bola com Darlene Glória. Até já. Em maio, na Bandeirantes, pré-olímpico de basquete feminino. As meninas do Brasil enfrentando as maiores forças do mundo na briga por uma das vagas da Olimpíada de Barcelona. Pré-olímpico de basquete feminino. Jogos ao vivo da Espanha, a partir do dia 28 de maio. Barcelona 92. Oferecimento Cerveja Antártica, simplesmente a melhor. Caixa Econômica Federal, patrocinador oficial do atletismo brasileiro. E qualidade Tramontina, classe internacional. Na mais antiga destilaria registrada da América, no Tennessee, Frank Bobo acompanha cuidadosamente a produção do whisky Jack Daniels. Ouvindo, observando, sentindo cada amostra. Depois, Jack Bateman leva os barris de Jack Daniels para um longo descanso no armazém de envelhecimento. No caminho, sempre há tempo para uma conversa com os amigos. No armazém, Lilburn Rutledge e Billy Durham não se importam em fazer companhia para Jack Daniels, enquanto ele vai envelhecendo, ano após ano, jogo após jogo. Não, aqui na destilaria Jack Daniels, ninguém tem pressa, porque lentamente é a única maneira de se fazer o Jack Daniels Tennessee Whiskey. A Sica faz tanta coisa gostosa com tomate. Nosso garoto propaganda ajuda você a entender. O extrato que rende mais é ele, elefante. Bases para molho, a Sica tem pomodoro, a pura polpa do tomate, e purê Sica. Quem não quer esquentar a cabeça, esquenta os molhos. Pomarola refogado ou cantina com muito sabor. Ficou mais fácil escolher? Na dúvida, relaxe. Se a marca é Sica, você já sabe, não é? Campeonato Brasileiro. Nesta segunda, 8 da noite, a classificação geral e a rodada do fim de semana. 8h30, a bola vai rolar ao vivo do Recife para todo o Brasil. Em campo, o Verdão joga tudo pela vitória. Náutico e Palmeiras, menos para Pernambuco. Nesta segunda, a partir das 8 da noite.
força do Grupo AG está na união de empresas que visam a prestação de serviços. Quando fundamos o Grupo AG, sabíamos que só o trabalho sério e eficiente seria o alicerce para o crescimento de nossas empresas. Com pioneirismo e coragem, temos conseguido o nosso objetivo, acreditando durante todos esses anos no potencial do nosso país. O Grupo AG é formado pela Septem Serviços de Segurança, Limpadora Brasília e pela Temperson Serviços Temporários. Estas empresas contam com o que há de mais moderno em equipamentos, treinamento e marketing, atuando no mercado há mais de 30 anos. A integração das empresas que formam o Grupo AG fecham o ciclo de atendimento, oferecendo tranquilidade e eficiência aos seus clientes. Este é o Grupo AG, uma opção moderna em prestação de serviços. Um grupo forte, trabalhando para a sua empresa. Este é o novo livro da União, temas e variações. Um lindo livro que mostra como variar os seus pratos usando o mesmo ingrediente. Com ele, você aproveita melhor os alimentos. Para ganhar, junte 6 embalagens de meio quilo de caboclo, união ou pilão com selo Promoção 92 e troque pelo livro. As embalagens antigas acompanhadas das novas também valem. Informem-se nos postos de troca. E juntar é muito fácil. Os cafés são excelentes. Temas e variações. Para variar, consulte esse livro. O que você acha de pão com... Agora a escolha é toda sua. O pó de café você pode escolher. Mas o filtro, o porta-filtro e a jarra só podem ser Jovita. Jovita, tecnologia alemã. Bate-bola, jogo rápido com Darlene Glória, só que com uma perguntinha, para você responder um pouco mais comprido, não bate-bola. Qual foi a primeira imagem que você teve? De que primeira imagem você tem lembrança e que você faz assim, a partir daí eu era uma pessoa, gente? Qual a sua lembrança mais remota? Eu subi uma ladeira íngreme e os passos recuavam atrás de mim. E eu corria, eu olhava para trás e sorria. E havia atrás de mim um perseguidor. E lá em cima da ladeira, de repente, 2 fortes braços me alcançaram, me rodaram no ar. Sorrindo, olhei os olhos daquele que havia me alcançado. Era meu pai. Quando eu contei isso para minha mãe, ela disse, você não pode se lembrar disso, você tinha 3 anos. Você fugiu e subiu a ladeira. E eu me lembro da roupa que eu usava. Era um suspensório vermelhinho, uma sainha vermelha. Tinha 3 anos quando eu fugi. E meu pai foi atrás de mim. E isso daí, quando eu tomava drogas, eu via alguém me perseguindo. Eu não sabia quem era. Quando eu me converti, Jesus mostrou para mim. Era meu pai, foi tão bonito. Não te perseguia, quem te salvava? Ele me perseguia e me pegava no ar. Ah, era seu pai correndo, você depois pegava, ia para uma posição e te pegava. Bonito. Exato, Bonita imagem, não? Isso é para um livro, né? Você está escrevendo um livro? Eu estou escrevendo um livro. Você mesmo ou tem alguém escrevendo para você? Não, eu mesma, inspirada por Deus. Mas não é aquela coisa, fiquei velha, vou ficar velha, vou revelar coisas. Não. É para ajudar pessoas hoje mesmo. Vai sair logo? Sobre casamento, muita coisa assim, que você deve fazer, o que você nunca deveria ter feito. E o recado que você mandou hoje aqui, ó, se quiser, volta logo, porque senão vai dançar. Estou ficando cansada. Vai sair logo o livro? Não sei, eu creio que uns 6 meses, assim. Então vamos pro bate-bola? Vamos embora. Um pecado permitido. Amar. Um orgulho secreto. Sim, Jesus. Um grito de revolta. Ai. O maior e mais incrível medo. De avião. Tem mesmo? Pavor. Um prazer absoluto. A oração. Uma oração. Perdoa, Pai, porque eles não sabem o que fazem. Uma blasfêmia. Não crer em Cristo. Uma mentira necessária. Querida, eu estou indo embora, mas eu te amo.
Você disse querida ou querido? Querida. Então você ouviu isso, foi isso? Uma verdade ridícula. Verdade ridícula. Você vai se desenvolver em muitas reencarnações para encontrar a salvação. Bom, verdade não, isso é uma mentira. Isso é uma mentira ridícula. Então diga uma verdade ridícula. Uma verdade ridícula. Eu não sei. Uma verdade ridícula. Eu não sei. No próximo, eu tô trocando R por L. Ô, Gabi, você sabe que a verdade é Cristo. Ele é a única verdade. Então, não tem verdade ridícula, porque verdade é a verdade. A única verdade é a única verdade. No próximo bloco, duas mulheres se definem e definem o Brasil. Até já. Eu adoro cookie. É o cookie da Nabisco. Tem gotas de chocolate. Não dá pra explicar. É uma delícia, pronto. Crocante. É, crocante. Mas também desmancha na boca. Tem um sabor. Eu não consigo explicar. Chocuque, tão bom que não dá pra explicar. Você entendeu. Veja os incentivos que o Paraná oferece para o seu investimento. Mão de obra qualificada e o menor índice de faltas ao trabalho. Sistema de transporte de primeira linha. Agricultura moderna, diversificada. Energia elétrica para qualquer demanda. E a melhor qualidade de vida urbana do Brasil. O Paraná é a porta de entrada do Mercosul, um mercado de 100 milhões de pessoas. Empresário, invista no Paraná. Um estado de amor pelo Brasil. Declare seu imposto de renda. É com o imposto de todos os cidadãos que a gente vai fazer o Brasil novo que todo brasileiro quer. É hora Brasil, trabalha e modifica. Agora Brasil, anda tá na hora de... Imposto de renda, sua declaração de cidadania. Festa dos Jogos Olímpicos, ao vivo na sua TV. Barcelona 92. Os maiores atletas do mundo, superando limites, ultrapassando barreiras. Vibrar, competir, lutar. O desafio de quebrar os recordes. O sonho de conquistar medalhas. Barcelona 92. Uma super cobertura da Bandeirantes, o canal olímpico. Em julho. Barcelona 92. Oferecimento Cerveja Antártica, simplesmente a melhor. Caixa Econômica Federal, patrocinador oficial do atletismo brasileiro. E qualidade Tramontina, classe internacional. Experimente o novo arroz Knorr. 4 opções para variar o seu cardápio do dia a dia. E pare de comer com os olhos. Knorr é melhor. Atenção, atenção. A Escali conta com a experiência de mais de 20 anos no ramo de coberturas artesanais. Escali, a cobertura durável e de bom gosto. Escali. Eu só queria saber qual médico que vai me atender. Na segunda foi o Dr. Pascoal, na terça foi o Dr. Moura e hoje qual é o meu mesmo nome? Dr. Rogério. Ai, Dr. Rogério, isso. É isso mesmo, é isso mesmo. É sempre assim, comigo acontece a mesma coisa. Eu já falei pra vocês que funcionário com problema de convênio, eu só atendo segunda-feira. Só segunda-feira. Muito, pelo amor de Deus. Eu só leio o contrato. Exatamente, tá aqui no faz a operação, paga a operação, entendeu? Agora você quer passar só nesse Não, mas eu sinto muito, tá errado. Não, eu estou na fila errada. Aqui está escrito guia. Então o senhor vai ali do lado. Não, eu estou nessa
Essa fila, tua hora... O senhor não é aqui. É, aqui tá escrito guia. Eu quero uma guia. É guia de internação. Você vai não, alguém vai ser internado aqui? Se você achava que essas doenças não tinham cura, você precisa conhecer o Saúde Bandeirinhos. O primeiro plano de saúde para a sua empresa, que investe no que realmente interessa aos seus funcionários, na qualidade dos médicos e hospitais. Saúde Bandeirinhos Empresa. Os melhores médicos, os melhores hospitais. Cara a cara. Oferecimento Golden Cross, primeiro lugar em saúde. United Airlines, os seus amigos para Miami, Nova York e o resto do mundo. E Danone, sua dose diária de saúde. Duas mulheres se definem e definem o Brasil. Helena Brandão por Darlene Glória. Helena Brandão? Por Darlene Glória. A definir? Eu gostaria que a Darlene definisse a Helena. Darlene definisse a Helena. Bom, a Helena é exatamente aquilo que a Darlene gostaria de ter sido. Darlene Glória por Helena Brandão. Darlene. Darlene era uma louca. Uma mulher que precisava ter tido uma chance de ter se fundido com a Helena. Mas isso está acontecendo agora. A Darlene precisava ter tido uma chance. E foi essa. Você está vivendo essa chance agora, é isso? É Jesus que está dando essa chance. O Brasil por essas duas mulheres. O Brasil é o maior país do mundo, é um país maravilhoso, porque a gente nasceu aqui. A gente vê os defeitos, fala, convive com eles, mas quando a gente vai lá para fora, a gente chora, quer comer feijão. O mundo todo está igual, não adianta sair daqui para o lugar. Os problemas do ser humano são os mesmos, as carências são as mesmas. O que acontece aqui acontece no Japão, porque o homem é igual em toda parte. O Brasil é um país lindo, é um celeiro de obreiros, há uma promessa de que esse país ainda enviará para todas as partes do mundo mensageiros do Evangelho. É um país que não tem vulcões, furacões. É um país protegido por Deus mesmo, tem sido guardado. Todas as heresias do mundo vêm para esse país, aqui é aceito, não é? Mas Deus fará chover uma chuva do seu Espírito e esse Evangelho será levado. É uma profecia que vai se cumprir, está se cumprindo já. Antigamente os americanos vinham pregar o Evangelho aqui. Agora, sair daqui, os obreiros vão para os Estados Unidos, vão para a Rússia, para todos os lugares do mundo. É isso. Obrigada pela entrevista, Darlene. Obrigada, Gabi, obrigada. Assista agora Crítica e Autocrítica. Amanhã, 8h30 da noite, Campeonato Brasileiro ao vivo. E amanhã, no seu fim de noite, Flash, com Amaury Júnior.